Evangelho de Lucas, capítulo 9, de 51 a 56. O texto bíblico diz assim: Ora, quando se completavam os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Enviou, pois, mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viajava em direção a Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir, como Elias também fez? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém. Não sabeis de que espírito sois. Vamos repetir essa frase? Não sabeis de que espírito sois. Creio que Deus quer falar ao nosso coração para que a gente possa discernir de que espírito nós somos. Se estiver muito bem definido de que espírito eu sou, esse espírito que eu tenho, espírito no sentido de intenção, de motivação, de propósito. Se eu entendo de que espírito eu sou, todas as minhas ações serão determinadas por esse tipo de espírito que eu tenho. Não estou falando agora necessariamente do Espírito Santo, embora o Espírito Santo é quem determina que espírito eu sou. Mas o espírito tem a ver com intenção, com propósito, com qualidade de vida, com aquilo que determina o que você fala e o que você faz. Os discípulos tiveram uma atitude meio violenta quando desejaram que descesse fogo do céu sobre uma aldeia de samaritanos, porque essa aldeia não havia recebido a Jesus e não havia recebido aos discípulos. Então a indignação subiu no coração e eles logo, Senhor, pediram autorização. Ainda pediram autorização, não eram tão santos, tão maravilhosos discípulos que eles pediram autorização. Queres que mandemos descer fogo do céu para acabar com essa aldeia, para acabar com os samaritanos? E Jesus logo se perturbou no espírito dele, porque o espírito de Jesus era diferente do espírito dos discípulos. E Jesus queria transmitir do espírito dele aos discípulos. Então, Jesus, olhando para aquela situação, disse: Não sabeis de que espírito sois. Porque o espírito que nos envolve, porque o espírito que envolve a nossa jornada, a nossa missão, é diferente. O espírito que nos motiva, que nos impele e que determina o propósito da nossa vida, é espírito que salva e não espírito que destrói. Mas vocês estão contaminados por um espírito diferente. E é importante que a gente reflita um pouquinho sobre isso, porque nós vivemos um momento na nossa nação brasileira em que todos os dias a gente está querendo mandar descer fogo do céu em determinadas classes, em determinados grupos. Os samaritanos eram um grupo, era uma classe. Os políticos hoje são uma classe, são um grupo. Ou às vezes, não no âmbito da política, no âmbito religioso. Quando a gente vê e passa por nós aquilo que o pessoal está fazendo no âmbito religioso, envolvendo dinheiro, envolvendo fama, envolvendo um monte de coisa, no fundo, se a gente consultar direitinho, a gente não é muito melhor do que os discípulos de Jesus. Porque é muito fácil a gente perder a noção do espírito que nós temos, do espírito que pertencemos. Por isso que essa advertência, ela é pertinente para a gente no dia de hoje. Para que a gente possa discernir de que espírito nós somos. E há algumas coisas que trabalham para fazer com que a gente perca a noção desse espírito. O primeiro é quando nós alimentamos o espírito de ressentimento.
O espírito de ressentimento vai ofuscando e vai apagando o brilho do espírito correto. Quando você começa a ficar ressentido por algum motivo, seja no meio de um relacionamento conjugal, seja no meio da sua família, seja no meio da igreja, seja no seu local de trabalho, seja como cidadão, seja como alguém que pertence a uma nação. De repente você é bombardeado por impressões, por palavras, por ações, por motivos, que vêm e provocam em você uma ferida. É um ressentimento. Veja que os discípulos, entenda bem, vamos procurar entender aqui o contexto. Jesus estava na Galileia, tinha que passar pela Samaria para chegar na Judeia. Era uma festa, como de costume. Só que esse meio termo, Samaria, era um povo também de Israel, mas mesclado com outras nações. Então era um povo meio estranho, meio contaminado com a influência de outros povos. Então esses samaritanos tinham a sua própria religião, ou tinham o seu próprio lugar de adoração, tinham seus próprios pontos religiosos, diferente dos judeus da Judéia. Então, todo aquele que saía da Galileia para ir para Jerusalém ou para a Judéia, ao passarem por Samaria, Samaria oferecia resistência, porque eles tinham uma outra forma de culto, eles tinham outro lugar de adoração. Então todo aquele que era de Israel, que tivesse que passar por Samaria, ia enfrentar oposição, ia enfrentar dificuldade. Mas os discípulos pensaram assim, bom, tudo bem que historicamente falando eles vão se opor, mas afinal de contas é Jesus quem está pedindo passagem, é Jesus quem está pedindo uma casa para pousar até chegar em Jerusalém. Então quem sabe os samaritanos possam entender que é Jesus quem está pedindo, que é o homem que está pedindo. Então quem sabe tem uma atitude mais branda, mais amorosa. Mas, ao contrário do que imaginaram, quando Jesus enviou os discípulos primeiro, ao passarem por Samaria, a rejeição foi a mesma esperada. Eles não receberam Jesus, não receberam os discípulos, tiveram uma atitude de resistência, como de costume, historicamente falando. E eu quero que antes de que entremos aqui em questões relacionadas àquela cultura, a simples rejeição em si, já é um elemento extremamente negativo na nossa vida. Vamos deixar de lado que eram samaritanos. Vamos pensar na rejeição em si. Por exemplo, eu não sei se você sente isso, ou eu não sei se a gente que é sensível demais, mas uma buzinada que alguém dá pra gente no trânsito, fere a nossa alma. Não sei se fere a sua, a minha fere. Uma buzinada. Você sente que tem alguma coisa errada. Você sente que entrou ali alguma coisa diferente do espírito com que você saiu de casa pela manhã, se é que se você saiu em paz, porque alguns já saem já no espírito já de conturbação, de briga, de contenda, já sai de casa ruim. Mas quem sai de casa bem, está bem no trânsito, aí de repente alguém vai e buzina, ou abre o vidro, levanta a mão, ou faz alguma coisa. A rejeição em si tem uma finalidade maligna de introduzir em você um espírito diferente. E você precisa tomar cuidado com o ressentimento. Meu amado, você quer um segredo para a sua vida? Não durma com o problema. Resolva. Converse. Abra o coração. Não permita que o seu coração, não permita que seu espírito, que já conhece ao Senhor e que já conhece a palavra, ao longo do dia, ou ao longo das semanas, ou ao longo dos meses, ou ao longo dos anos, não permita que no final de um determinado período você olhe para trás e perceba, gente, onde é que foi que meu espírito ficou amargo? Quando é que eu me deixei contaminar e agora dou patada em tudo quanto é lado, tudo que é lado, todas as pessoas? Onde foi que eu me perdi? Onde foi que eu perdi o senso do espírito original,
Porque o espírito primeiro era bom, era manso, era cordato, era gentil, era comunicador. O espírito inicial era bom. Os olhos a princípio eram bons quando você conhece a Jesus e você se torna limpo como uma criança. Não mais leproso como Naamã, mas limpo, verdadeiro, genuíno. É assim que as pessoas saem dos encontros. É assim que as pessoas saem de um culto. Elas saem com um propósito genuíno de, olha, eu vou chegar em casa, eu vou conversar, eu vou abrir o coração, eu vou perdoar, eu vou começar uma nova história. Mas quando você pisa naquele lugar, você encontra, talvez, uma adversidade que vem e fere a sua alma. E se você não tiver cuidado com aquilo que você ouviu, você se torna um refém do outro. Eu não estou aqui dizendo que o outro vai mudar. Eu quero dizer que você tem que se proteger. Eu não estou dizendo que o outro vai se tornar santo só porque você quer, só porque você não quer mais ser ferido. Eu não estou dizendo que o chefe vai mudar a postura dele só porque você orou no domingo. Mas eu quero dizer que você precisa saber muito bem de que espírito você é. Porque as feridas vão acontecer. As palavras virão. As pessoas não mudam só porque a gente quer que elas mudem. Mas eu posso mudar. Eu posso acordar pela manhã dizendo, eu sei de que espírito eu sou. Eu sei de que espírito eu sou. Eu sei de onde eu vim. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei como eu preciso viver o dia de hoje. Eu sei qual é o espírito que me motiva, qual é a intenção da minha vida, qual é o meu propósito, eu sei para onde estou caminhando. Eu sei. Por isso, quando você vai, então, crescendo em maturidade, discernindo de que espírito você é, você não vai ser produto do meio. Você não vai ser um produto do meio. Você não vai ser um reflexo da amargura do outro. Você sabe de que espírito você é. E isso estava tão claro para Jesus, que Jesus não se ofendeu com a atitude agressiva dos samaritanos. O que ele fez? Ele procurou outro lugar. Ele só foi para outro lugar. Ele entendeu o nível de imaturidade daquele povo. Ele compreendeu o nível de agressividade daquele povo. Ele entendeu, historicamente falando e contextualmente falando, ele entendeu que a realidade daquele dia era aquela. E ao invés de brigar com os samaritanos, ou se deixar contaminar por aquele espírito, não se ofendeu, mas tão somente buscou uma outra cidade, buscou um outro lugar. Talvez ele tivesse que contornar para não passar por lá. Mas ele era livre para passar. Mas ele respeitou aquele que não permitia que ele passasse. Só isso. E às vezes, amados, nós vamos ter que fazer isso todos os dias. A gente bem gostaria que as pessoas mudassem. Mas quantas vezes a gente vai precisar contornar? O caminho vai ser um pouco mais longo, tudo bem. Mas uma coisa você não pode. Você não pode permitir com que esse espírito errado e contrário e amargo seja destilado na sua alma, a ponto de você perder a sua identidade, perder o senso de quem você é em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Quantos estão entendendo? Por isso que em Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15, a palavra de Deus diz, Hebreus 12, 14 e 15, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Diga, raiz de amargura.
Então, meu amado, olha a advertência. Era como se Jesus estivesse dizendo aos seus discípulos: cuidado, ao passarem por Samaria, vocês vão ser rejeitados, vão falar mal de vocês, não vão dar hospedagem. Cuidado para que no meio dessa situação, nenhuma raiz de amargura brote. Quantos casamentos estão hoje contaminados pela raiz de amargura? Casamentos, relacionamentos. Cuidado, meu amado. Não permita que nenhuma raiz de amargura brote. E brotando, contamine aqueles que estão do lado. Quando a gente permite que essa raiz de amargura cresça, o mal não é somente para nós. O mal é para o filho, é para o vizinho, é para o pai, é para a mãe, é para o próximo, é para quem convive. Nunca antes tivemos uma percepção do Evangelho sendo vivido em relação ao próximo de uma forma tão clara como nos dias de hoje. Quem é o seu próximo? É quem está próximo de você, é quem convive com você, é quem tem a oportunidade de ser efetivamente abençoado através da sua vida. É o seu próximo, é aquele a quem você pode abençoar, influenciar. Então essa raiz de amargura, uma vez brotando, ela certamente vai contaminar o contexto onde você está. E vai fazer, talvez da sua família, do seu convívio semanal, o inferno. Mas se a gente atentar para essa palavra, para a gente hoje voltar à essência do espírito correto, então o entorno da nossa vida será abençoado, porque sabemos de que espírito somos. A raiz de amargura, ela não é somente uma palavra relacionada à alma, mas é relacionada também a caminhos. Esse texto de Hebreus, ele é uma citação de Deuteronômio 29, que eu só vou explicar quando ele diz o seguinte: Moisés dizendo ao povo: olha, vocês viram por onde vocês passaram pelo Egito, vocês passaram no meio de nações pagãs, não imitem os deuses deles, e não façam o que eles fizeram, para que não brote em vocês uma raiz de amargura. Nesse caso aqui não é a alma. Cuidado para que vocês não venham a viver conforme o povo que não conhece a Deus, e vá lá na frente comer o fruto desse caminho errado. Só que o fruto tem origem numa raiz. Daí raiz de amargura, ou uma raiz amarga, que você planta agora para colher depois. Será um fruto amargo, mas vem de uma raiz amarga. Por exemplo, o adultério é um fruto amargo, mas que se começa a plantar a raiz de amargura na pequena indiscrição do olhar. Nas mensagens sorrateiras ou até mesmo subliminares. São raízes. Raízes de amargura. O homicídio, ele nasce na raiva, na raiz da raiva, do egoísmo, do amor ao dinheiro. Vou matar lá na frente, mas porque primeiro estou apaixonado pelo terreno que eu não quero abrir mão. Raiz de amargura. Percebam que Jesus nunca focou no resultado. Ele sempre focou na causa. Por isso que é do coração que se procedem os furtos, os homicídios, os adultérios. É do coração. Por isso é raiz. Mas é uma raiz amarga que a gente começa a experimentar nas pequenas coisas do dia a dia. Grandes causas começaram talvez numa conversa boba de mesa, numa discussão ali de posto de gasolina. Por exemplo, a Lava Jato hoje, internacionalmente conhecida, começou aonde? Não estou dizendo que começou num posto de gasolina, mas ele teve o nome Lava Jato porque foi numa... Foi num lugar, num ambiente, talvez numa conversa despretensiosa, mas é uma raiz. Raiz, raiz,
raiz, raiz. Nos aconselhamentos a gente, quando tem oportunidade, diz, olha, cuidado com os teus caminhos, porque o caminho do mal se pega numa bifurcação. Eu uso bem essa expressão. Você está num caminho, de repente há uma bifurcação, e você começa a se inclinar para a esquerda, sendo que deveria estar à direita. E a princípio você não percebe, porque está tudo muito próximo. Só que quanto mais você segue naquele caminho, vai chegar um momento que você não consegue mais voltar. Por isso que a palavra fala de raiz. É raiz de amargura, é o pequeno ressentimento, é a pequena indiscrição, é o pequeno olhar, é a pequena atitude. São as pequenas sementes que se rasgam numa raiz e depois produzem um fruto terrível. O fruto será amargo, mas a raiz já é amargosa, porque o fruto não será diferente da raiz, nunca será. Por isso, ao passarmos pela Samaria da vida, quando estaremos tão expostos às feridas, aos ressentimentos, aos aborrecimentos em relação ao outro, em relação ao próximo, ao passarmos pela Samaria nossa de cada dia, para você não ser um refém dos ressentimentos, você precisa saber exatamente de que espírito você é. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, meu amado e minha amada, nós perdemos a noção do espírito que somos quando absorvemos o espírito da hostilidade. Diga, quando absorvemos o espírito da hostilidade. Qual é o primeiro espírito mesmo? Que a gente falou? O espírito da amargura ou do ressentimento. É o primeiro. Mas o segundo, quando absorvemos o espírito da hostilidade. Quando eles passaram por Samaria, que espírito que imperava ali em Samaria? Hostilidade. Eles já estavam preparados, queridos. Era só ter uma festa judaica, era só ter uma festa onde as pessoas tinham que passar por Samaria, eles já se armavam. Eles já sabiam que aquilo era cultural, e que aquilo era anual, que todo ano, naquele período do ano, vinham os galileus da região norte de Israel, querendo pedir passagem para aquele lugar, e eles já se armavam no espírito, dizendo, não vamos deixar, não vão passar, por aqui ninguém passa, nem que seja Jesus, que não venha com conversinha mole, não vão se hospedar em nossas casas, não vamos abrir o comércio para que eles passem, vamos dificultar. Percebe o espírito de hostilidade hoje na nossa nação? Você percebe o espírito de hostilidade na nossa nação? Veja que na última eleição, quantos amigos de anos romperam a amizade por causa da política. Nunca havia acontecido isso. Nunca havia acontecido isso. Conversa de Facebook e de rede social. Não, eu sou do tal partido. Não, eu sou do outro. Como você pode? Não, e tal. Vimos um espírito beligerante como nunca antes na história desse país. Guerra. E não é diferente do que está acontecendo hoje de novo. E a gente de novo está querendo mandar descer fogo do céu para matar uma cambada toda de uma classe. Mas sabe o que está acontecendo? A gente vai sendo contaminado pelo espírito de hostilidade que impera numa região ou numa nação. Eu queria falar para você hoje, brasileiro como eu. Quero falar para você hoje, brasileiro como eu. Antes de sermos brasileiros, nós somos cidadãos do reino. Nós temos uma outra pátria, temos uma outra nação. Nossos olhos estão acima disso que está acontecendo aqui. Cuidado para você não absorver o espírito de hostilidade, onde de repente está todo mundo tomando os seus partidos, mas indo além disso. Eu não quero dizer que você não deva ter
Não quero dizer que você não deva ser politizado, não quero dizer que você não possa ter uma ideologia ou defender uma ideologia. Mas, querido, se você tiver o espírito correto, você pode até abraçar uma ideologia, mas você nunca pode perder o espírito do amor, o espírito da paz, o espírito da misericórdia, o espírito da graça, o espírito do favor. Porque senão não vai haver salvação para ladrão algum. Nos dias de Jesus, pelo menos um ladrão se salvou. Nos meus dias, algum ladrão tem que se salvar também. Se eu tiver o espírito correto, eu terei olhos de misericórdia. A gente não sabe quem era aquele ladrão que se salvou. A gente costuma dizer que era o ladrão bom. Será que existe ladrão bom? Tinha um ladrão bom e um ladrão mau. Um era o ladrão bom, correto, honesto, pagava seus impostos, cuidava da sua esposa, seus filhos. Esse era o ladrão bom. Moralmente falando, perfeito. Estava morrendo na cruz por acaso. Foi um erro de julgamento. Não, queridos, era ladrão. Mas Jesus tinha um espírito correto. E olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro só não foi porque não quis. Mas teve a oportunidade. E quando teve a oportunidade, um aproveitou a oportunidade. Porque encontrou alguém de espírito correto. Se você não tem espírito correto, você coloca todo mundo numa jaula. Se você não tem o espírito correto, você nivela por baixo todo mundo. Ninguém presta, está todo mundo perdido, não há salvação para ninguém. E é esse olhar que tem colocado muitas pessoas do lado de fora da salvação. Porque as pessoas até querem, mas a gente fica dizendo: não, esse é homossexual, não, esse é ladrão, não, esse é político, não, esse é assim, o outro é assado. E então nós estabelecemos uma visão de rótulos e deixamos as pessoas do lado de fora, porque temos o espírito errado. Se você tem o espírito correto, você se livra do espírito de hostilidade que impera num determinado lugar. Houve uma mulher holandesa chamada Corrie ten Boom. Vale a pena você pegar o filme Refúgio Secreto. Foi uma holandesa cristã, toda a sua família era cristã. E no período da Segunda Guerra Mundial, essa família, conhecedora do valor dos judeus, de que Deus tem um plano para o povo judeu, essa família que não era judia, mas era cristã, vivendo na Holanda, quando o nazismo invadiu, na Segunda Guerra invadiu a Holanda, e os judeus foram perseguidos, a consciência cristã que essa família tinha, preservou os judeus, e eles conseguiram abrigar muitos judeus em sua casa. O pai, a mãe, as irmãs, o irmão, abrigaram esses judeus. Até que um dia eles foram delatados e foram transferidos para um campo de concentração. Por haverem abençoado ou guardado os judeus. E lá no campo de concentração, 10 dias depois, o pai, que era um homem íntegro, um cristão, fervoroso, 10 dias depois de entrar no campo, morreu. E ela ficou com a irmã, Betsy. A irmã era mais crente do que a Corrie. A Betsy tinha um problema de anemia antes do campo de concentração, então ela tinha uma fraqueza, ela tinha uma saúde muito frágil. E com o campo de concentração, então agravou-se. Ela realmente era uma menina de pele e osso só. E sofreu, as duas sofreram nas mãos daqueles homens. Sofreram vergonha, trabalho forçado, ficavam sem roupa na frente dos soldados, eram expostos a todo tipo de vergonha, de dor, de sofrimento. Uma irmã era mais crente do que a outra. E a Betsy sempre falava para Corrie ten Boom: não amargura o seu coração. Não se torne um produto desse meio aqui. Não se torne como um deles.
E a Corrie ten Boom dizia, mas como eu posso amar essas pessoas? E a irmã falava, ame, então somente ame. Cuidado para você não se afundar a tal ponto de se tornar hostil, tanto quanto eles são. Essa moça, irmã, morreu, mas antes de morrer ela deixou uma palavra para a irmã, dizendo, não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Vamos dizer isso? Não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Para você decorar bem e guardar isso no seu coração. Não há... Vamos junto. Bom, eu vou falar, você vai repetir, né? Não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Amém? O que guardou o coração dessa irmã de não se deixar contaminar pelo espírito de hostilidade que havia ao redor? A irmã que era mais crente do que ela, dizendo, guarda teu coração. Não se torne como um deles. Depois essa menina foi libertada, essa jovem foi libertada do cativeiro, e um dia ela estava pregando numa igreja. E ela, depois de terminar a pregação, uma pessoa veio ao encontro dela, foi cumprimentá-la, dizer, linda a sua pregação. A sua pregação foi muito especial. Ela levantou o olhar, fixou os olhos naquele senhor, e de repente ela o viu com aquela roupa, mas ela se projetou para o campo de concentração, e se lembrou que aquele homem que estava lá, era o guarda que a hostilizava no campo de concentração. Num momento ela olhou para ele estava com a roupa ali do culto, mas é como se ele se transfigurasse para ser aquele guarda hostil, com aquele olhar sedutor, com aquele olhar violento, diante de quem ela passava todos os dias sem roupa. E ele estendeu as mãos para ela e dizia, sim, eu sou essa pessoa. Eu te maltratei, minhas mãos estão sujas de sangue, de pessoas que foram mortas através da minha vida. Mas eu me converti a Jesus. E hoje eu estou aqui, eu sei que Deus me perdoou, mas eu quero ouvir da tua boca se você me perdoa. Ela relutou, meio como que trêmula, parece que virou uma eternidade, aqueles segundos, enquanto ele estava com a mão estendida para que ela o perdoasse. Uma eternidade. Veio à mente o pai que morreu, veio à mente a irmã, pele e osso, que também havia morrido, todo o sofrimento da família, os amigos. Mas naquele momento ela tomou uma decisão, ainda que o coração não acompanhasse a decisão, mas ela tomou uma decisão e pegou na mão dele, e na hora que ela se propôs a perdoar e disse, eu te perdoo. Aí sim, naquela hora ela foi invadida pela graça maravilhosa do Senhor, algo inexplicável, algo que esse mundo não entende, que só entende quem conhece o Espírito correto. E ela o perdoou ali. Porque ela sabia de que espírito ela era. Então, meu amado, cuidado para você não se contaminar com o espírito de hostilidade que possa eventualmente se configurar ao redor da sua vida. Saiba de que espírito você é. E é com base nesse espírito que as situações ao nosso redor serão mudadas. E a última palavra, quando a gente tenta descobrir o que faz a gente perder esse espírito correto, ou quando é que nós perdemos o espírito correto? Quando entendemos mal sobre o espírito de Elias. Diga, quando entendemos mal sobre o espírito de Elias. Veja que os discípulos, estou terminando, disseram assim, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu, como Elias fez, e desceu fogo do céu
e matou os samaritanos. Eles tomaram uma base bíblica do Antigo Testamento. De fato, Elias foi um homem de Deus. De fato, caiu fogo do céu, que ele tinha pedido. E de fato, os samaritanos morreram. 2 companhias de samaritanos, 50 e 50. Mas, amados, o contexto era outro. A explicação é outra. O perigo era outro. O que estava em jogo era outra coisa completamente diferente. Mas quem tem o espírito errado vai achar na Bíblia justificativa errada para tudo. Se você tiver o espírito errado, você vai encontrar base bíblica para qualquer coisa errada que você quiser fazer. Pode parecer sério demais o que eu estou dizendo, mas Bíblias têm sido confeccionadas para justificar uma determinada linha, para satisfazer tão somente o que as pessoas querem. Se você tiver um espírito rancoroso, você vai encontrar na Bíblia justificativo para se vingar, para matar, para pagar com a mesma moeda. Interessante que, para quem tem um espírito de guerra, como os discípulos, que se deixaram contaminar pela violência, encontraram em Elias um referencial. Estão entendendo? Porque de alguma forma Elias era conhecido como o profeta do fogo, que mandava descer fogo do céu e vinha fogo do céu. Elias era tão esperado que a palavra de Deus diz, lá em Malaquias, de que antes que Jesus viesse, viria alguém no espírito de Elias, para preparar o caminho do Senhor. Então, como eles entenderam? Virá alguém com espírito de guerra, vai descer fogo do céu, e as coisas vão acontecer, e o jugo do Império Romano será quebrado. Aí veio João Batista, que nunca mandou descer fogo do céu para matar ninguém. Veio João Batista, que nunca confrontou o profeta de Baal nenhum. Mas veio João Batista pregando arrependimento, e eles não entenderam que o Elias prometido era o João Batista. Por quê? Porque eles só viram a faceta de Elias que falava de fogo, de guerra, de morte. Mas não viram que o ministério mais importante de Elias foi levar um povo ao arrependimento. Estão entendendo, queridos? Então, se o meu espírito é errado, eu vou me identificar com determinados personagens da Bíblia que mandam descer a espada, que mandam descer fogo do céu. Mas se meu espírito é correto, eu vou entender que Elias que havia de vir, sim, se manifestou através do ministério de João Batista, não pelo fogo que desce, mas pelas águas que curam, pelas águas do batismo, pelas águas do arrependimento. Então eu tenho que buscar ter o espírito correto, porque senão até a Bíblia eu vou interpretar de forma errada. Talvez vá me enveredar por caminhos até perigosos, muito perigosos. Por exemplo, a Bíblia diz que ele me colocará como cabeça e não como cauda. Aí eu interpreto errado e eu entendo o seguinte: não, então eu tenho que estar sempre no topo da sociedade. Deus vai me colocar como cabeça, então eu sempre terei que ter um status diferente do povo em geral. Tem que estar acima, tem que ser o primeiro. Está errado. Jesus, que era o cabeça, era o mais humilde de todos. Jesus, que verdadeiramente era o cabeça, viveu para servir, viveu para se doar. Mas se eu tenho o espírito correto,
ou o espírito incorreto, eu vou absorver a vaidade, a ganância, o poder exacerbado. E vou dizer que tomei isso como base a própria Bíblia. Por isso, meu amado, hoje, o Senhor está nos convidando, em meio a tantas coisas, seja de cunho religioso, que vem para fazer a gente perder o espírito correto, que você se expõe, às vezes, de todos os lados, mensagens que vão vindo e vão nos contaminando e vão fazendo a gente achar que a gente tem que ser o melhor e tem que ser o super-homem e tem que ser, talvez, abraçar um espírito que Jesus nunca nos ensinou a buscar. O espírito do qual eu devo me revestir é o espírito de servo, é o espírito da humildade, é o espírito da compaixão, da misericórdia, da firmeza, para confrontar o pecado, sim, sempre. Mas entender que o Filho do Homem não veio para destruir, veio para salvar. E Ele quer salvar seu casamento. Quer salvar seu casamento. Quer mostrar para você, marido, que você não precisa estar certo o tempo todo. Que a sua função é amar a sua esposa e protegê-la. Cuidar dela. Abençoar a vida dela. Se você sabe de que espírito você é, você não vai buscar o êxito pessoal em detrimento do êxito coletivo, especialmente no que diz respeito à vida conjugal e vida familiar. Porque você veio para servir, para viver para o outro. E se você vive bem para o outro, você vai receber 100 vezes mais daquilo que você plantou. Em nome de Jesus. Queria te convidar a orar comigo nessa hora, enquanto eu chamo os auxiliares da ceia, para que se aproximem. Eu quero que você feche seus olhos. Pai querido, nessa manhã, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que é tão linda, tão especial, tão generosa. Tua palavra tão santa, ó Deus, que recebemos nessa manhã com gratidão em nosso coração. Tua palavra nos lava, nos limpa. Tua palavra tira a nossa espada, a espada da vingança, da ira, da revolta, do ódio. Tua palavra tira essa espada das nossas mãos, para que possamos absorver ou beber do Espírito correto. Lava-nos hoje de novo, Senhor, te pedimos. Restaura a relação de pais e filhos, porque na verdade era isso que o Senhor estava dizendo quando falou acerca do Elias que havia de vir. Elias há de vir e converterá o coração dos pais aos filhos, e converterá o coração dos filhos aos seus pais. Então é esse espírito, o espírito da conversão, o espírito do choro, do quebrantamento, é que nós queremos absorver nessa hora. Não queremos absorver o espírito das justificativas, como que dizendo, eu fiz isso porque o outro fez assim. Não, esse não é o espírito. O espírito é o seguinte: não importa o que você fez contra mim, o que importa foi o sentimento ruim que eu tive em relação a você, e disso eu me arrependo, disso eu peço perdão, quero uma outra oportunidade para recomeçar. Esse é o espírito. Esse é o espírito. Senhor, ajuda-nos a assimilar e a beber desse espírito. Que haja perdão mútuo aqui, Senhor. Determinadas coisas acontecem, desentendimentos de coisas bobas, coisas tão pequenas, e se transformam em raízes tão profundas,
que fazem as pessoas perderem o espírito correto. Eu te peço perdão agora e peço que o teu espírito esteja agindo no coração da tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.